Hello, povo do MentoraCast! Estamos aqui muito animadas para mais um episódio. Dessa vez, a gente vai conversar sobre algumas coisinhas que podem parecer um pouco polêmicas. Mas vamos ver o que vocês acham. Vamos ver que no final, muitas vezes é uma questão de opinião. Ou de ponto de vista. Ou de ponto de vista. Então, quem conduz esse bate-papo hoje sou eu, Fernanda Lorenzi, e a minha parceira... E eu, Gabi Pauline. Hoje, o bate-papo é o seguinte. Já imaginem só a seguinte coisa. Você pagaria para aparecer? O que você me diz, Gabi, sobre isso? Você pagaria para aparecer? Bem, vamos lá, né? Vamos assim... Eu não pagaria, porque eu já paguei. Gente, quantas vezes eu não já paguei para aparecer, né? E quando a gente fala sobre pagar para aparecer... É legal, dentro da área da estética, né, dizer que muitas vezes a gente recebe prêmios, mas essas premiações, na verdade, elas são pagas. Você precisa pagar para estar naquele evento, pagar para receber aquele troféu. Eu já fiz isso sim, achando que isso faria o quê para mim? A autoridade. Traria autoridade. Evento, Fernanda. Posicionamento no geral. Quantas vezes a gente não pagou para palestrar no evento? Não Exatamente. Pagar para estar no palco. O convite, ele realmente veio, mas a gente teve que cobrir todos os custos. Né? Então, cobrir com um avião, né? Uma passagem de avião, cobrir com deslocamento, com hotel e tal. Querendo ou não, a gente tá pagando pra estar lá. Gabi, você tá falando esse monte de coisa, deve ter gente falando assim, oi? Meu mundo caiu. Deve ter gente tipo assim agora. É o seguinte, para vocês entenderem, para essa galera entender. Quando a gente fala de posicionamento de valor, de provar a nossa autoridade, de mostrar que a gente tem valor, de que a gente sabe o que a gente está fazendo, a gente precisa de veículos para isso, certo? A gente sempre precisa ter mecanismos e estratégias que nos coloquem em evidência para que a gente constate a nossa autoridade. Até muito tempo atrás, a grande maioria da publicidade para qualquer venda de produto ou serviço acontecia no famoso boca a boca, no porta a porta. Desde que... Nas revistas. As revistas eram o limite. Mas desde que TV, não só TV, mas além da TV, o mercado digital no geral, a internet no geral, começou a se tornar um veículo de divulgação, de potencialização da imagem de alguém, começaram a ter tantas outras possibilidades, e inclusive acho que começaram a aparecer possibilidades mais valiosas para contestação de autoridade, que é o que faz você aparecer, você provar o seu posicionamento e ter esse destaque mais rapidamente. Então fala aí alguns exemplos de coisas nas quais, às vezes, pode acontecer da pessoa pagar para aparecer. Você falou aí agora sobre prêmios. Embaixadora de eventos, premiações, palcos. Eu não digo pagar para estar no palco, também, né? Já vi. Tem também. Já vi. Eu nunca paguei, não. Todos os convites de todos os eventos, eu fui convidada, mas sim, já paguei para poder estar naquele evento, digamos assim, que eu vou palestrar. Não pagar para participar do evento, mas pagar para chegar até o evento, o hotel, minha alimentação, né? Isso saiu do meu orçamento, então, querendo ou não. Mas, Fê, além desses outros, mas lembrando que, por exemplo, esse evento que eu fui, eu banquei, né? Eu custeei para estar lá, ele me trouxe retorno, né? Eu tenho mentoradas de eventos no qual eu custeei para estar lá. Exatamente. Eu tive muito retorno de todos os eventos no quais eu estive. Então, de certa forma, compensa. Exatamente. Pagar por aquilo. De certa forma. Por isso que a gente tem que analisar qual é o ponto de vista, qual é o pró, qual é o contra, né, daquela situação. Por exemplo, quando a gente fala do mercado da beleza, no geral, nós, especialistas ainda mais, não só no mercado da beleza, em negócios de beleza, mas eu e você especificamente somos especialistas na extensão de cílios, no mercado de lash designer. O mercado de lash designer é um mercado relativamente novo a nível de beleza no Brasil, né? Sim. Então, assim, não é um mercado que tem tanto tempo. E aí, mesmo sendo um mercado relativamente novo, já é um mercado que movimenta muito com eventos, palestras, congressos. Então, já é um mercado que faz esse tipo de movimentação. Porém, é fato que dentro do mercado especificamente do lash designer, esses eventos, eles ainda não monetizam tanto para
conseguir arcar com todos os palestrantes. E muitas vezes eu vejo que, principalmente a galera do nosso nicho, do Lash Designer, que olha e imagina assim, cara, o auge da carreira é quando eu for convidada para palestrar. Porque acha que vai estar lá no palco, vai estar recebendo horrores. Milhões. O auge da minha carreira é o dia que eu for convidada para palestrar. Então eu vejo que esse desejo é muito latente. Não só para as meninas do Lash Designer, mas acredito que na área da beleza, no empreendedorismo no geral, com o crescimento dos congressos e dos eventos, as pessoas quando olham pro palco, cara, mesmo as tímidas, fica aquele fundinho do, nossa, eu gostaria de estar ali. A evidência, principalmente se for um perfil influente. É verdade, verdade. Mas, se a gente for olhar para vários eventos e congressos que acontecem, muita gente não tem noção de custo e lucro. Muita gente não tem essa noção de faturamento e de custo. O fato é que esses movimentos presenciais são movimentos que têm custos relativamente altos. E muitas vezes, os eventos, eles não dão conta de custear todos os palestrantes convidados. O nosso mercado de Lash Designer, o nicho do Lash Design, por exemplo, é um nicho que ainda tá com esses eventos crescendo cada vez mais, mas ele custeia pouquíssimos. São os palestrantes que recebem hoje dentro do nosso mercado para palestrar. Pouquíssimos. E muitos passaram muitos anos sem receber nada e começaram a receber agora. É bem novidade. Dá licença, gente, que eu vou tirar aqui um papelzinho para dar uma enxugadinha. A gente é dessas. Mas, enfim, realmente é algo muito novo que esses palestrantes começaram a receber. Porque o que a gente viu, assim, na evolução do... E, coitado, imagino que a galera que tá assistindo deve estar assim, meu mundo caiu. Gente, não é preciso de vocês. Porque, independente de você não receber para estar num palco, na maior parte das vezes, ou, em algumas vezes, precisa custear, né, para estar naquele palco, lembrando, mais uma vez, não estou falando sobre pagar para fazer uma palestra. Estou falando sobre cobrir os seus próprios custos, né? Isso vale muito a pena na maior parte das vezes. Não só por você estar também vendendo ali para pessoas, mas como realização pessoal. Exatamente. Eu acredito que para muitas estar no palco é uma realização do seu íntimo, né? Exatamente. De um desejo pessoal. E de qualquer forma, eu acho que a gente sempre precisa olhar qual é o objetivo daquilo. Porque, beleza, mesmo quando a gente arcar com algum custo que vai ser para satisfazer um desejo pessoal, isso pode te trazer uma virada de chave emocional tão grande que você vai conquistar muitas outras coisas depois disso. Você mesmo já se enxerga com outros olhos, né? Exato. Mas ainda sem precisar de ir tão profundamente, a gente vem aqui para aquele ponto que nós começamos a falar. Aparecer é importante? É importante. É importante. Muito importante. Então, em muitas ocasiões, quando você começar a aparecer, você vai ter que querer mais do que o outro. Então, em muitas ocasiões, vai ser necessário... Existem, gente, deixa eu deixar bem claro aqui. Existem eventos, inclusive dentro do Lash Designer, que pagam palestrantes, sim. Existem eventos que cobrem os custos de palestrantes, sim. Já estamos evoluindo nesse sentido. E existem eventos que pagam, que custeiam, e existem eventos que não dão conta. Então, eles contam com a parceria dos palestrantes. Exatamente. Acaba que o palestrante, ele arca com aquele custo, mas o posicionamento que ele consegue, por conta de ter um contato presencial, por conta de conseguir contar a sua história, de conseguir levar o seu conhecimento para mais pessoas, é que na sequência, vendas acontecem. Sim. Então, sem mesmo financeiramente... Com as parcerias que são criadas lá dentro, o network que a gente faz, estando nesses eventos e estando próximos de pessoas grandes. Porque é aquele assunto que a gente já falou desde lá do primeiro episódio. Quem tá sentado na mesa com a gente conta muito na nossa vida, né? Nós somos o reflexo das pessoas com as quais a gente convive. Então, se eu estou num evento como palestrante, independente de eu não fazer nenhuma venda, digamos assim, mas só as pessoas que eu conheci naquela roda, naquele momento, eu consigo criar laços. Isso nem tem preço. Muito valioso. Relacionamento. Exatamente. Relacionamento é sempre algo muito valioso. Porque quanto mais você se relaciona nos meios que já estão no seu nível ou mais evoluídos, a tendência é você ir se puxando para continuar evoluindo. Se a gente não sair da nossa bolha e evoluir e ficar sempre sendo a bam do meio de pessoas com as quais a gente convive, isso vai puxar a gente para onde? Para lugar nenhum mais, né? Então, assim, só o fato de você se relacionar... Quer ver outro exemplo?
exemplo, vamos voltando aqui no posicionamento. Um outro exemplo que acontece muito: capa de revista, reportagem de jornal. Eu me lembro que uma vez, Gabi, há muito tempo atrás, acho que tinha tipo 1 ano que eu tinha inaugurado o Charme Leste, logo no começo. Entrou em contato comigo uma repórter de um programa, e aí ela entrou em contato e falou: eu falo com a Fernanda Lorenzi? Eu, sim. Então, eu sou repórter, fulana de tal, do programa tal, e eu gostaria de marcar para poder ir ao seu espaço, porque eu soube que você trabalha com cílios de alta qualidade, não sei o quê. Eu fui ouvindo aquilo e fui fazendo assim, gente, sabe, Aí, nas no final, nuvens. ela falou, pra isso só vai precisar das 5 Investimento de 5 de mil 500 reais. Então, assim, quando eu recebi ela, e foi uma estratégia muito boa da parte dela, inclusive, sabe? Então, ela foi elogiando, disse que tinha chegado até mim por conta de indicações, acabou estudando o desenvolvimento do meu negócio e queria muito fazer uma matéria sobre os cílios e sobre o meu negócio. Eu, claro, querida. Tipo, fechei o estúdio pra Mas a gente receber também ela, mas... precisa entender muito quem é essa pessoa que tá chegando até a gente. Porque muitos podem ser que realmente só estão querendo vender algo. Agora, muitos querem vender sim, porque as pessoas precisam ganhar dinheiro, porém, elas realmente fazem questão de só colocar dentro dos seus programas, das suas revistas, dos seus eventos, pessoas profissionais de alta qualidade, né? Sim. Que tem realmente valor. Então, a gente Exatamente. também precisa fazer a análise de qual é essa oferta para ver, né? E quem tá ofertando para ver se realmente vale a pena ou não, né, Fê? Exatamente. E tudo é isso. Você sempre precisa avaliar qual a sua possibilidade de ganhar algo com isso. Só que eu também queria aproveitar para alertar para uma outra chave. Existem pessoas que, por conta de bloqueios mentais, por conta de crenças de escassez, e é escassez realmente isso, que elas... E eu falo isso porque naquela época que eu recebi o convite dessa repórter, a minha cabeça foi a cabeça da pessoa escassa. Totalmente. Eu achei, assim, que tinha sido uma pegadinha quase da parte dela comigo. Que tinha sido, tá fazendo piada com a minha cara. Ela chega aqui, diz que quer fazer uma reportagem sobre o meu negócio. E aí me apresenta um custo pra isso. Na época, que a gente tá falando aí, acho que de 5 anos atrás aproximadamente. Na época, quando eu vi aquilo, não. Muito obrigada, não quero. Brochei, de verdade, assim, tipo, meu mundo caiu literalmente naquele momento. Eu falei, gente, e na minha cabeça escassa daquele período, eu ficava assim, cara, que absurdo. Ela só queria me vender. Então, muitas vezes a gente deixa de abraçar certas oportunidades que sim, podem ter um custo. E não é um pecado mortal que alguma oportunidade tenha um custo, sabe? Mas às vezes a gente deixa de abraçar porque você fala assim, só queria me vender. Só queria te vender, não. Você talvez foi selecionada num processo para adquirir uma determinada coisa e ganhar também com isso. É lógico que precisa sempre avaliar. Opa, qual é a visibilidade que eu vou ganhar? Qual é o público que assiste esse determinado programa? Quais são as pessoas que leem essa revista? Fazer né? uma análise. Sempre precisa fazer essa conta para saber o que exatamente que você pode ganhar com aquilo. Mas hoje, depois da evolução, de quebrar as crenças, eu pude entender que se alguém está me vendendo, entre aspas, a possibilidade de fortalecer o meu posicionamento e fortalecer a minha autoridade, eu não vejo problema nenhum nisso. Eu só vou analisar se isso está condizente com o movimento que eu estou fazendo naquele momento. Agora, outra questão. A gente falou aqui um pouquinho sobre participar de eventos, né? Mesmo que você esteja custeando ou que você tenha pagado que seja para estar lá no palco. Conhecer pessoas, ter oportunidade de network. Me fala o que você acha sobre puxar saco de pessoas para se beneficiar com isso. Então, a gente... Existe uma coisa chamada relacionamento, como a gente falou lá no início. E o relacionamento, ao meu ver, ele é sempre algo útil e construtivo quando ele tem ganha-ganha. É uma troca. É que eu me relaciono com as pessoas porque eu sou interesseira? Não. É porque eu sinto que eu tenho algo a oferecer para aquela pessoa e sinto que aquela pessoa também tem algo para oferecer para mim. Porque, gente, se o relacionamento for só eu ofereço, quem perde sou eu. Ou, ao mesmo tempo, também só fazer de forma pensada a fim de obter algo com aquilo. Exatamente, que são as pessoas que às vezes só querem receber. O que você está agregando para aquele relacionamento, né? O que você está agregando para aquilo? Então, eu acredito que essas trocas, elas podem ser valiosas, mas
o puxa-saquismo, que é o que acontece nos eventos, nas capas de revista, nas programações no geral, e Ele isso existe. acontece, ele existe, é fato. Ele existe. É fato. E você sabe o que é mais engraçado? Se a gente fizer estudo de personalidades, né? A personalidade influente, a personalidade estável. Se a gente fizer um estudo de personalidades das pessoas, a gente vai entender que tem pessoas que, inclusive, são facilmente manipuláveis, talvez, entre aspas, por conta do puxa-saquismo. Sim. Então, tem gente que, quando receber um puxa-saco, ela vai ofertar algo para esse puxa-saco. Ela vai acabar dando mais oportunidades para esse puxa-saco, porque a personalidade dela acaba respondendo a essa... Quando ela recebe esse puxa-saquismo, vamos falar. Porém, é algo Gosta que... de ter um puxa-saco. tem gente personalidade que gosta de puxa-saco. Exato, mas é algo que, assim, por conta da minha personalidade, o tipo de personalidade que eu tenho, quando eu percebo o puxa-saquismo insistente para você alcançar algo, e se eu precisar fazer puxa-saquismo para alcançar algo... Então, Esquece, colega. eu tenho preguiça de Eu puxar também. saco. Talvez seja até um problema, também. gente. Eu tenho muita preguiça de puxar saco dos outros, então não espere que eu puxe seu saco. Mas, enfim, eu acredito que a gente tem oportunidades de conhecer pessoas incríveis e pessoas que a gente sabe, de certa forma, que vão contribuir com o nosso conhecimento, no nosso crescimento, né? Vamos dizer que você sente aqui agora com Betina e vai dizer que você não vai querer, né, ter uma conversa próxima a ela, se tornar amiga dela. Não que você vá puxar saco pra isso, porque você tem o quê por ela? Admiração, Exato. né? Você sabe que hoje, assim, no meu nível de evolução, eu sinto... De verdade, eu sinto que todas as pessoas, elas podem ter algo a oferecer. Todas. Porque cada pessoa, gente, é um poço de conteúdo das vivências que ela tem. Então, eu acredito que todas as pessoas, elas podem ter algo a oferecer. Tudo tá muito atrelado a qual é o nosso objetivo do momento. Então, assim, hoje, por exemplo, a gente tá aí desbravando o mercado digital, evoluindo dentro desse mercado. Então, é lógico que pra mim seria um prazer. E, com certeza, a Betina é um exemplo, mas já tem pessoas pelas quais a gente paga pra poder estar próxima, Sim. pra poder se relacionar. Já tem pessoas que a Exatamente. gente faz isso. Exatamente. Né? E a Betina, que foi esse exemplo que você trouxe, é uma pessoa que, com certeza, eu pagaria. Pra estar próxima Muito dela. provavelmente em algum momento vai acontecer pra poder estar próxima, Porque você ela tá à sabe frente. que ela vai estar ali contribuindo com o seu crescimento ricamente. Exatamente. E outra coisa também, a gente difere muito o que é puxa-saquismo do que o que é querer uma contribuição de conhecimento, de troca de experiência, uma via de mão dupla com a pessoa, quando a gente simplesmente não passa a ser cego por aquela pessoa, né? Que é aquela questão de, tipo, tudo o que a pessoa faz, você tá ali pra aplaudir. Você consegue discernir, porque, gente, nós somos todos humanos. Todas as pessoas vão ter seu lado maravilhoso, vão ser boas em certas coisas, mas em outras podem ser que elas não condizem com as mesmas ideias, os mesmos princípios que você tem. E tá tudo bem. Exato. É exatamente nesse momento, quando você não fecha os seus olhos e bate palma pra tudo que o outro faz, você já se coloca como não ser um puxa-saco. Porque eu acredito que o puxa-saco, ele faz isso. Exato. E tudo isso é extremismo, né? Eu acho que acaba sendo... Por que a gente tá rindo? Por que a gente tá rindo descontroladamente? Não teve jeito. Tudo isso... Ó, até o pessoal da produção tá rindo junto com a gente. Eu falei que eu não queria tocar nesse assunto, mas a palavra extremismo já tirou um sorriso da Gabi aqui, porque a gente acabou de ver uma situação... não era pra trazer, mas não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Tá bom, Fê, pode falar. Eu vou deixar você falar, vou deixar você desabafar, abre o seu coração. Tá. A gente acabou de ver uma situação em que nós estávamos no restaurante almoçando agora mesmo. Estávamos lá no restaurante almoçando e aí a gente começou a ter uma conversa em que eu mencionei pra minha colega, eu falei, olha, você conhece o Pablo Marçal? Então, o Pablo Marçal, ele tem feito alguns movimentos dentro do mercado digital que eu acho geniais. Cara, eu não sou uma pessoa que eu acho a figura do Pablo um cara que, putz, nossa, adoro o Pablo Marçal, não. Mas mesmo eu não sendo amiga dele, mesmo eu
Ou não achando ele a melhor pessoa da face da Terra, porque na verdade nem existe isso. As pessoas se relacionam com pessoas que elas têm alguma coisa a ver. Eu preciso tirar o meu chapéu e reconhecer que o cara tá fazendo um trabalho excepcional dentro do marketing digital. E aí a gente começou esse assunto e aí se levanta uma pessoa, inacreditavelmente, se levanta uma pessoa na mesa do lado, dentro do restaurante e falou, olha, você me desculpa, mas você tá falando o quê? De Pablo Marçal? Não, vocês umas meninas, como é que ela falou? Fala aí, vocês Gabi. são umas meninas tão bonitas, como é que pode se deixar levar assim pra aquele homem que não vale nada? Aí começou dentro do restaurante, xingamentos maravilhosos, excepcional. Nem eu acho que conhecia tanto vocabulário de xingamento quanto ela. Exatamente, começou a falar, não, porque não tem como apoiar um cara desse. Eu falei, cara, então, eu acho que sim, porque ele está movimentando mais dinheiro. E qual é o problema? Não interessa o dinheiro que ele está movimentando. Então, assim, e o nome disso é extremismo. Você não dá nem a oportunidade de ouvir a opinião do outro. Não é nem a oportunidade, ela não tinha nem que opinar numa conversa onde ela nem foi chamada, né? Só pra começar. Então, isso é extremismo, é você não aceitar nem ouvir algo. A gente tem que entender que a gente tem limites. O meu acaba aqui, que é quando começa o seu. Então, ela extrapolou o limite. Total. E assim, eu acho que toda vez que a gente fala de posicionamento e autoridade, isso até pode trazer uma confusão na cabeça das pessoas. Porque eu me posicionar de acordo com aquilo que eu acredito e eu querer validar a minha autoridade de acordo com aquilo que eu acredito, isso não significa que a minha é a verdade absoluta. Isso significa somente que eu tenho uma opinião. Então, a partir do momento que a gente se comporta como pessoas respeitosas, eu tenho um posicionamento sobre uma determinada coisa e eu acredito nessa determinada coisa que pode, inclusive, funcionar para outras pessoas. E você pode ter um posicionamento diferente. E aí a gente... Você vai rir, mas aí a gente também abre uma outra situação que é o seguinte, né? A pessoa, muitas vezes, ela tem algum tipo de problema, ou ela não vende porque ela é feia, né? Igual a moça que tava lá, porque é feia. Mas escuta aqui, gente, eu não tô falando sobre feiura externa. Eu tô falando de feiura do que carrega dentro dela mesma, né? Então, isso sim também atrapalha qualquer venda, né? Exatamente. A gente brincou sobre isso, né? Exatamente. A gente brincou sobre isso quando a gente estava discutindo sobre posicionamento, sobre coisas importantes, sobre o pagar para você provar a sua autoridade em um determinado momento. E aí chegou um ponto que eu falei, cara, só não vende quem é feia. Só não vende quem é feia. E por que isso? Eu tô falando de que existe um padrão de beleza, que todo mundo precisa ser Ctrl+C, Ctrl+V, né? Eu não tô falando sobre isso, que existe uma cor mais bonita, uma cor mais feia. Eu não tô falando sobre isso. Até mesmo o contrário. Quanto mais único você for, de acordo com a sua essência, e quando você acha realmente ali algo da sua essência que você pode explorar, é aí que você vende. A beleza, ela vem de dentro pra fora. Então, não existe a pessoa de cabelo Black Power azul, se ela estiver se sentindo linda naquele posicionamento que ela tá externando de cabelo Black Power azul, pronto, ela tá se sentindo linda e ela está com aquilo ali e ela vai fazer as vendas, seja a venda da imagem, seja a venda de um produto, seja a venda de um serviço, seja a venda da pessoa, porque a gente vende o tempo todo, né, gente? Isso aí, mas é pauta para um outro momento. Vender, a gente vende o tempo todo. E para qualquer economia girar, as vendas precisam acontecer. Mas uma pessoa, quando ela tá bem posicionada no sentido, eu estou me sentindo na minha melhor versão e eu estou me cuidando para isso, ela vai vender. Diferente de uma pessoa que, às vezes, ela não tem essa sensação da beleza, ela vem com essa feiura interior. Ou ela ainda quer... Ou ela ainda quer continuar usando uma beleza que não é dela, que é simplesmente copiando tudo que um outro faz, o estilo do outro, a forma do outro de falar. E eu, inclusive, vejo algumas pessoas remedando, digamos assim, outras na rede social para trazer, né, ali um destaque para si próprio, mas ao mesmo tempo eu vejo que isso não dura, porque não é algo que a pessoa consegue sustentar por muito tempo, né, esse personagem que ela faz. A gente fala muito hoje em dia, né, tem aquela visão de que a gente precisa vestir um blazer para se posicionar belamente, de repente, em algum lugar, para se provar bonita de alguma forma, para, né,
Pra exalar essa imagem, esse posicionamento e essa imagem, mas não é sobre o blazer. Não. Eu me sinto linda vestida de blazer, maquiada. Eu me sinto linda dessa forma. Então, quando eu tenho essa segurança de vestir o que eu tô curtindo, mas poderia chegar uma pessoa aqui com uma roupa mais larga, com um estilo diferente. A gente acaba que tem um estilo parecido, né? Então, mas uma pessoa poderia chegar com o famoso Black Power azul, por exemplo. De chinelo, de dedo e camiseta e jeans. E se é daquela forma que a pessoa se sente bem e a carga dela de conhecimento e de Segurança. personalidade e essência é tão grande que ninguém nem vê como que ela tá vestida. É muito Ou senão ela vai estourar segurança. toda quanto é baby tea, como diz João Guilherme por aí, de vendas, né? Porque a gente vê isso mesmo do Mark, sei lá, que só anda de regata. Tem uma galera que Zuckerberg acaba, lá. tem uma galera que acaba sendo assim. Porque quando eu falo, você precisa estar bonita pra você vender, se você for feia, você não vende, é muito sobre a segurança. Ou seja, quando você tá se sentindo bem externamente, se posicionando da maneira como você se sente bem, você vai acabar vendendo de uma forma ou de outra, porque você está segura da maneira como você tá se posicionando, da maneira como você está aparecendo. Sim, com certeza. Né? Então, eu acho que esse é o cerne mesmo disso. E mais uma vez, né? Mais uma vez, eu, de novo, lembrando aqui que a produção já tá... Já? Então, Fê, bora lá. Vamos fechar aqui o episódio de hoje, que foi um pouquinho conturbado, cheio de polêmicas. Mas fechar, né? Falando, compensa ou não compensa pagar pra aparecer? Ao meu ver, vão haver situações em que compensa e vão haver situações em que não compensa. Cabe a gente avaliar aonde a gente está se posicionando, em que local você está pagando para aparecer, por exemplo, de alguma forma, se é o lugar que vai reverter nas vendas que você pretende. Então, assim, ao meu ver, compensa desde que você saiba escolher a quem ou a que coisa que você está pagando para aparecer. Qual é a capa da revista? Qual é o projeto que você vai palestrar? Porque a Enfim. verdade é que se a Forbes me convidar, meu amor, pra pagar pra Quanto que aparecer é? na Você parcela? capa, a gente parcela ali em leve prestações, mas a gente paga sim, tá? Forbes, fica a dica. Forbes, a gente faz aí, divide, dá pra dividir a capa em duas? Fica mais fácil de pagar, né? Fechou. É sobre isso.